Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso encontro neste começo de sabadão, nesses tempos de muitos bombardeios de informação e, sobretudo, de desinformação. A gente está vendo um conflito que, na verdade, é uma guerra, né? Criada ali pelos Estados Unidos, Israel contra o Irã, e outras guerras que acontecem também aqui no nosso universo. E, sobretudo, uma guerra que é muito imperceptível para muitas pessoas, que é a da comunicação. Porque ela influencia as nossas vidas na medida que ela modula a opinião pública e é o público, é o eleitor, em última análise, que coloca ali o reflexo da opinião que ele tem sobre as coisas na urna, né? Votando em pessoas que ele acredita que possam mudar a realidade ou pessoas que acelerem aquilo que eles acham que está num caminho melhor, né? E hoje, tá em todos os jornais, todos os colunistas estão debatendo, mais uma situação envolvendo comunicação que mexe com as nossas vidas, que é o PowerPoint, que foi feito ontem na Globo News e replicado por todas as redes de direita, de extrema direita. Um PowerPoint que associa a figura de uma pessoa que está no centro de uma série de acusações, que é o senhor Vorcaro, associa essa figura a uma série de personagens e o principal que eles associaram é a figura do presidente Lula. Embaixo nesse PowerPoint aparece ali o símbolo do PT. Gente, até eu demorei um tempo para perceber que o PT que eles colocaram ali, eles colocaram a letra pequenininha embaixo, PT da Bahia. Mas isso não importa, eles sabem que esteticamente o que vale é a imagem que eles estão apresentando. Muitas pessoas até, com quem eu conversei, né, falaram, olha, mas você tem que ver qual foi o contexto que eles colocaram, como é que eles criaram esse PowerPoint, qual foi a justificativa. Não tem justificativa nenhuma, meu amigo, minha amiga, porque a plástica que eles apresentaram é a que vale. Não adianta você explicar uma foto de alguém ao lado de um criminoso, do Fernandinho Beiramar, do Al Capone, seja lá, de um genocida, do passado, do presente. Não tem explicação. A foto ali vai valer mais do que qualquer intenção que as pessoas pudessem honestamente ter, que não foi o caso. Não houve nenhum tipo de iniciativa honesta da Rede Globo de televisão em fazer um PowerPoint associando a figura mais próxima do Vorcaro à do presidente Lula. Gente, agora a questão que às vezes me causa assim, um certo espanto, né? É as pessoas estarem surpresas, as pessoas do mundo político, estarem surpresas com o comportamento das organizações Globo. É como aquela fábula do escorpião e do sapo, né? O escorpião não sabe nadar, enfim, ele precisava chegar até o outro lado do pântano para poder encontrar alimentos, encontrar alguma coisa, enfim. E ele pediu ali uma carona para o sapo, que era o rei do pântano. E o sapo, né? Olha, o senhor escorpião, o senhor é uma figura complicada, né? De repente o senhor vai me ferroar. Não vou fazer isso. Eu preciso chegar do outro lado, me leve até lá, enfim, nós vamos ser parceiros. E o sapo aceita colocar o escorpião nas costas, atravessa o pântano, quando chega do outro lado, chegando pertinho, o escorpião, pumba, dá uma ferroada letal no sapo. O sapo, assustado, puxa, escorpião, por quê? Fizeste isso comigo? Você falou que não ia fazer? A escorpião, é da minha natureza, né? Então, gente, é da natureza dos grandes veículos de comunicação atuar sempre pelos seus interesses corporativos, os seus interesses políticos, os seus interesses financeiros, os seus interesses que envolvem outros conglomerados. E se esses interesses estão, de alguma maneira, sendo obstaculizados, estão sofrendo algum tipo de redução, estão recebendo algum tipo de freio, eles vão atuar contra essas forças políticas. E hoje é muito mais interessante para as organizações Globo ter uma alternativa ao governo Lula. Uma alternativa dentro desse campo do neoliberalismo, desse campo que eles defendem tanto, como eles defendem nos Estados Unidos o genocida norte-americano, como eles defendem o genocida de Israel, como eles defendem o Milei na Argentina e como eles defendem aqui no Brasil uma candidatura que hoje é a candidatura de uma figura do clã Bolsonaro. Então não tem surpresa nenhuma
E isso apenas deveria servir para todos nós como um alerta adicional, que nesse conflito, nessa guerra comunicacional, é necessário que nós, no campo progressista, que o governo Lula, a Secretaria de Comunicação, os partidos progressistas, as pessoas que debatem isso todos os dias, nós sejamos muito mais competentes, nós tenhamos armas nesse conflito muito mais criativas. Nós estamos vendo também, nesse conflito, guerra entre Irã e Estados Unidos e Israel, é sempre uma terminologia que os estrategistas têm utilizado muito, que é da guerra assimétrica. O que é uma guerra assimétrica? É você utilizar de outros armamentos que não são os mesmos que são utilizados pelos seus adversários. Gente, eu já conversei com vocês aqui sobre uma estratégia que a extrema-direita está utilizando no mundo já há mais de uma década, que é de inundar todo o ambiente social com o máximo de desinformação ou o máximo de estresse para chamar as nossas atenções. Quanto mais quem está no poder faz isso, mais ele vai distraindo a sociedade, mais ele vai desviando o foco. Quando se está no poder, isso tem uma eficiência muito grande. Aqui no Brasil nós estamos vendo essa inundação de desinformação, ainda por líderes da extrema-direita mundial, já que os da extrema-direita aqui no Brasil, nesse momento eles estão fora do poder. Mas eles continuam a replicar as insanidades, inundando também o nosso dia a dia com uma série de distorções, fatos que nos irritam, coisas que nos estressam, nos preocupam, desviando os focos também das nossas questões internas. Então, nós precisamos ter muito mais inteligência e sabedoria para lutar contra aquilo que é da natureza dos grandes veículos de comunicação, que é despolitizar a sociedade, estressar a sociedade, divertir a sociedade, iludir a sociedade, para que a sociedade não perceba os nossos problemas concretos. Então, para mim, não é surpresa nenhuma a Rede Globo, mais uma vez, sendo a Rede Globo. Agora, que isso sirva de alerta para todos nós, né? Para quem está aí em posições estratégicas de comunicação, que é necessário a gente também inundar também o ambiente, mas inundar com a verdade, com a informação, com os fatos, politizar a sociedade, chamar atenção, imunizar a sociedade dos discursos de ódio, discursos de distorção, discursos parciais, enfim. Porque a massa que chega até a gente de desinformação é muito grande, gente. E não é por outra razão que desde o nosso primeiro Portal do José eu tenho dito: a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação ou gera a alienação. É só você pensar sobre esse tipo de pensamento filosófico que você vai entender muitas coisas. Aqui no Brasil, se a gente puder colocar o Brasil como um país do Ocidente, todas as informações que nós estamos recebendo, por exemplo, do Irã, Israel, Estados Unidos, elas são amplamente favoráveis ou positivas a Israel e Estados Unidos. Porque o Irã já foi demonizado para nós há muito tempo, os países do Oriente Médio, a cultura do Oriente Médio, a religião do Oriente Médio, o comportamento, enfim, muitas distorções. Aqui o que nós temos de informação é que os iranianos jogam pedras nas mulheres, fazem todas as atrocidades, que as mulheres são super reprimidas, que é uma sociedade que destrói o outro, que assassina de uma forma absolutamente insana. São as coisas que chegam para a gente. Então, quer dizer, é o mundo do mal, dos ayatollahs e tal. E as pessoas que não têm nenhuma informação sobre aquilo, elas começam a raciocinar somente com base nas informações que recebem. A informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Isso vale para tudo. Tudo que a gente recebe de informação, se você não tiver um senso crítico muito aguçado e você não buscar informações a duras penas que contraponham aquilo tudo que a gente está recebendo, olha, nossa visão sobre as coisas fica deformada. Então, não é por outra razão que a gente tem aqui no Brasil esse conflito também de ter tanta gente da extrema-direita ainda com votos e com intenção de votos de uma grande parcela da sociedade brasileira. Como é que se justifica essa gente que não fez nada de positivo para o Brasil, não fez nada de positivo para ninguém, essa gente ainda merecer a atenção de uma boa parcela, de uma grande parcela do povo brasileiro? Isso tem a ver, gente, com a comunicação.
Se essa gente que não fez absolutamente nada, só fez destruição, eles conseguem se manter com certo protagonismo, o que é que está faltando para a gente? É justamente utilizar uma guerra assimétrica, é fazer a engenharia reversa da comunicação, é usar aquilo que eles estão fazendo, mas com muito mais competência, muito mais inteligência, muito mais criatividade. Eu acredito muito nisso, é por isso que eu estou aqui todos os dias com vocês. Agora a gente está vendo mais um episódio aí que transformou o Bolsonaro, dentro dessa guerra comunicacional, como uma vítima do momento, é o sorumbático, é o moribundo e vai morrer, enfim. Agora o ministro Alexandre de Moraes despachou para a Procuradoria-Geral da República dar um parecer sobre se a figura deve ir para uma prisão domiciliar ou não. Meu palpite, o ministro Alexandre de Moraes despachará em consonância, em coerência com aquilo que a Procuradoria-Geral da República entender. Se a Procuradoria-Geral da República entender que não há motivos para ele sair de onde ele está para uma prisão domiciliar, ele vai ficar onde está. Se a PGR entender em sentido contrário, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes acompanhará o entendimento da PGR. A pressão está muito grande, mas o ministro não está dando bola para essas pressões, não. Então, gente, duas coisas. Em primeiro lugar, vamos jogar nossas energias aí para a gente ter o enfrentamento nessa guerra comunicacional que seja muito eficiente. Eu acredito que isso pode acontecer, é por isso que eu estou fazendo pressão todos os dias. E outra coisa também, né? Vamos analisar aqui que a figura do senhor Jair Messias presidiário, por mais que ele tenha ali uma mudançazinha de regime, a situação dele ainda é de detento, né? De um presidiário. Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, mais tarde a gente se vê. Tchau!